Quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica. Esse dado alarmante, revelado por um levantamento de 16 organizações da sociedade civil, acende um alerta urgente sobre o futuro da nossa sociedade. Hoje vamos mergulhar na realidade da educação básica no Brasil para entender os gargalos, os desafios e os caminhos necessários para mudar esse cenário. Para nos ajudar a decifrar esses números e apontar soluções, eu vou bater um papo aqui com Wilson Mesquita de Almeida, sociólogo, pesquisador e professor da Universidade Federal do ABC. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Um privilégio tê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês. Me fala sobre a universidade tão maravilhosa aqui do nosso ABC. Tá tudo bem? Todos bem? Tudo bem. A universidade fez 20 anos agora, né? 2006, sim, mas sim. Produzindo muito conhecimento científico nos vários ramos. Ciências humanas, biológicas e exatas, tem ótimos profissionais e estudantes também. A festa dura o ano inteiro, né, professor? Há problemas como tudo, de orçamento também vem passando, mas aí é uma coisa macro, né? Sim, sim. Mas segue sendo uma universidade importantíssima no ABC, que é uma região importantíssima para São Paulo e para o Brasil e para a América Latina, né? A gente tem que ver que essa região, historicamente, indústria automobilística, quando veio para o Brasil, as principais montadoras aqui. Então, o ABC paulista ela é fortíssimo, fortíssimo, né? E dinâmico. Com certeza. Professor, eu estava aqui me debruçando sobre o seu currículo invejável. Para o bem, para o lado bem. Parabéns. O senhor é muito estudioso, de verdade. Tanto é que exerce essa atividade maravilhosa. Há quanto tempo? Olha, eu fiz Ciências Sociais na USP, depois mestrado e doutorado em Sociologia, que é uma das áreas das Ciências Sociais, né? Tem Ciência Política, Antropologia e Sociologia. Eu me especializei em Sociologia e pegando Sociologia da Educação, ensino superior no Brasil. Mas a gente tem que ter uma compreensão completa, né, do assunto. Então, terminei ali por volta de 2007 o meu mestrado, eu já comecei a dar aula, eu dei aula na universidade particular em 2007, e depois eu continuei estudando, fiz o doutorado, pós-doutorado, que é um estágio depois do doutorado, e eu entrei na UFABC em 2015, então eu já tenho aí 11 anos na UFABC, mas antes eu já dei aula, inclusive para o tema que a gente... É um dos assuntos aqui de EJA. Em 2001 eu fui professor de jovens e adultos. Que então, bacana. E além de tudo isso, escreveu 2 livros, é isso? 2 livros frutos do meu mestrado e doutorado. O mestrado foi sobre aluno de baixa renda na USP. Sim. O acesso à permanência. Pessoal ali de 2003 que estava entrando na USP já tinha uma discussão de como é que amplia esse acesso e a permanência desse aluno. Então eu fiz o estudo. E depois completei no doutorado em 2012 com o ProUni, que é o mesmo foco, né, o aluno de baixa renda no ensino superior, só que é uma política de 2005 que o governo federal fez para dar bolsas de estudo para o aluno de baixa renda, ele fazendo o Enem. Então, aí eu também continuei, só que agora pegando foco não da universidade pública, da universidade particular. É muito interessante isso, né? Normalmente, quando a gente faz um estudo exatamente para se criar algo, né? Até para um estudo para estar aqui pouco preparado ou muito preparado para conversar com o senhor, a gente precisa estudar. Sim. E aí, quando a gente levanta alguns números, né? Algumas questões que normalmente no nosso dia a dia, pela vida tão corrida, que a gente não tem muito acesso, são números que nos trazem... muita preocupação. São quase 64 milhões de jovens que não terminaram os estudos. Sim. Antes, eu queria pontuar. Em relação à sua pesquisa, também não foi diferente? O senhor ficou surpreso com os números que o senhor encontrou fazendo a pesquisa para editar o seu livro? Para escrever o seu livro? Em relação à escolaridade dos alunos? Sim. O foco da minha pesquisa já é de um público que também enfrenta muitas batalhas para chegar ao ensino superior. Certo. O ensino superior é um nível, né, até pelo próprio nome, requer uma grande escolaridade do aluno, ou seja, ele tem que ficar uma longa trajetória. Ou seja, no Brasil, para você atingir o ensino superior,
você tem que estudar no mínimo 11 ou mais anos, né? Tá. No mínimo, de 11 para mais. Por quê? Tá. Você tem que completar o ensino médio. Sim. Ou seja, o ensino médio é pré-requisito para o ensino superior. Tá. E aí, como a gente fez, historicamente, a gente pouco ampliou a escolarização para a maioria da população, Tá. e aí impacta no tema justamente que você falou desse número alarmante, mas houve melhores, eu vou falar um pouco sobre Sim, isso, ou seja, sim. Brasil, como sempre, a gente sempre tem que pensar duas coisas, avanços e contradições ainda existentes. Houve muito avanço, quando a gente compara com a nossa geração dos nossos avós, por exemplo. Houve muito avanço. Hoje, você tem mais crianças na escola, mais mulheres na escola, mais homens escolarizados. Só que também há os pontos ainda de que pode avançar mais. Tem muitos analfabetos, que é o nosso tema. Então, para o ensino superior é a mesma coisa. Avançou-se muito a partir de 70. A partir de 1970, você tem 1 milhão de pessoas no ensino superior no Brasil. Aí considerando rede particular e rede pública. Tá. Só que para um país que tem quantos, né? Hoje tem quase 200 milhões, naquela época menos, mas assim, o Brasil é um país, né, que a gente, não é clichê, né, mas é continental, muita gente. Então, a nossa taxa de acesso ao ensino superior ainda é muito baixa quando a gente pode ampliá-la mais. Aí nos vários aspectos, tá? Tanto universidade tradicional como ensino tecnológico, escola técnica, ainda faltou muito. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, dos países que foram colonizados, aí tem a ver com um pouco de história, a nossa colonização. Portugal, lembra dos jesuítas? Ele não deixou abrir escolas aqui. Enquanto a Espanha mesmo, já no século XI, já tinha universidade. Oxford, Inglaterra, século XI. Ou seja, estou falando da Idade Média. Já tinha uma universidade, pouca, não era todo mundo que tinha acesso, porque o mundo era bem menor, menos gente, mas já tinha. E a gente não, a gente só no século XX, 1920, a Universidade do Brasil, que é a atual Federal do Rio de Janeiro, é a primeira universidade. Tinha algumas escolas, Faculdade de Direito da USP, Bahia, Faculdade de Medicina, mas eram escolas pequenas. E em Recife também tinha Direito. Só essas 3 escolas. A USP, que é a maior da América Latina, é de 34. 34. Só para você ter uma ideia. Sim. Então, aí aquela bomba que eu falei com você. A gente houve avançou... uma repressão, né? Nessa época, avançou, por parte dos jesuítas. Exatamente. Né? Eles não... devido à colonização que a gente teve, não permitiu que... Isso é tão importante, Marcos, para você ter uma ideia. Tem alguns nomes na nossa história, se você vê Castro Alves, tem alguns, eu não vou lembrar aqui, mas gente que está na nossa poesia, tal, escritores, alguns filhos da elite, quando precisava quando precisava estudar, tinha que ir para Coimbra. Se você pegar alguma coisa, você vai lembrar disso, algum fato. Tinha que ir, como assim para Coimbra? Viajar, e não era avião naquela época, né? Navio. E não era qualquer um, né? Não era qualquer família que mandava os seus filhos para lá, exatamente, era bem restrito. Então, isso mandava, né, aliás. Exatamente. Isso é para a gente situar como foi o acesso, foi muito restrito nos vários níveis no Brasil. Tanto na escolarização básica, quanto no superior, que já é uma coisa muito restrita, até no mundo, tá? Não é só no Brasil. Geralmente, quem frequenta ensino superior é a classe média no mundo. Porque isso tem a ver com o próprio desenvolvimento do capitalismo. Já é histórico isso, né? É histórico no mundo. Aí, lá também nos países desenvolvidos, Inglaterra, Estados Unidos, eles também estão confrontados que como é que eu coloco mais gente de baixa renda, imigrantes, baixa renda, negro, no ensino superior, porque é uma questão que mexe com o desenvolvimento da nação como um todo. Mexe com a economia, mexe com a população mais escolarizada, mexe com chances para você ter das pessoas. Então, mexe com muita coisa. Professor, eu quero pegar essa carona porque eu amo história. Sem querer filosofar, mas já filosofando, porque esse tema é muito importante, mas a gente tem que... Eu preciso contextualizar e quem vai fazer isso é o senhor. Eu vou pedir por gentileza. Por quê? Nós precisamos entender quando que a educação ela começou a fazer parte exatamente da construção da nossa sociedade como um todo, e estou falando isso em nível mundial. Tivemos vários momentos, né? Só pode falar exatamente quando começou, talvez lá com os chineses, né? O senhor que vai me dizer. Enfim, mas depois nós tivemos aí uma grande revolução industrial que realmente, como a gente estava batendo esse papo aqui antes do programa iniciar, que foi um movimento extremamente importante para o mundo como um todo, né? Sem querer filosofar, mas, por gentileza, me conte rapidamente como é que a educação ela ganhou alma, ganhou força na construção da nossa sociedade como um todo. A educação, quando a gente está falando de educação, a gente tem vários tipos, se a gente for ver, né?
esse nosso tema aqui, mas é o que alguns estudiosos chamam de educação escolar. Por quê? Tem um âmbito que é a escola ou a universidade, né? Um local onde as famílias mandam os filhos, né? Homens e mulheres, para você ter ali com especialistas ou gente que já passou por uma escolarização, para ele fazer o quê? Ele transmitir o conhecimento que a universidade acumulou e o mundo já acumulou, e ao mesmo tempo produzir novos conhecimentos. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. Então a gente teve um mundo antigo, um mundo feudal, né? Século I até o século XV, depois você tem uma baixa Idade Média que você já vai estar acabando aquele mundo feudal, medieval, que eram os feudos, e aí entra o mundo moderno, que é mais próximo da gente, e que aí tem uma mudança, por quê? Ciência moderna. A ciência moderna muda tudo. Revolucionou, né? Revolucionou, porque eu consigo fazer o quê? O conhecimento, principalmente da física e de outras, mas principalmente da física, começa com a física, por isso que ela é até hoje é o padrão de ciência, porque eu consigo o quê? Testar, usar o raciocínio, faço o teste em laboratório e eu consigo entender os fenômenos naturais. E aí tem um derivado que é a tecnologia. Hoje, quando a gente vê um celular, sim, isso é conhecimento científico. Sim. Isso é aplicação do conhecimento científico. E onde é produzido esse conhecimento científico? Na universidade. Em qualquer parte do mundo sempre foi assim, sempre será. Por quê? Porque a universidade é um local onde você congrega especialistas nos vários campos para fazer. Então, essa educação escolar que é mais dinâmica, por quê? Porque tem todas essas características. Você tem gente especializada, gente que é o aprendiz, produzindo conhecimento. É um aspecto mais moderno. Agora, antes, já existiam algumas universidades no mundo feudal e até no mundo antigo. Você pega alguns estudos até do budismo, por exemplo, eles citam a universidade século V a.C., ou seja, antes do 2026 aqui, para ter uma ideia, do nosso calendário. Então já existiam, só que assim, quando a gente está falando isso, é muito pouco em termos de quê? De gente, de ramos de conhecimento. Então, quando vai ocorrer? Na Revolução Industrial, como você colocou, bem precisamente. Por quê? Ali eu começo a ter uma diversificação de áreas, eu começo a ter contabilidade, eu começo a ter a própria área da educação, como é que se ensina a didática, especialista para estudar isso. Eu começo a ter a matemática, a física, a administração de empresas. Então, a diversificação dos ramos de conhecimento é no mundo moderno. Porque precisa, a gente está no mundo agora que vai ter fábrica, você vai ter tecnologia, você vai ter urbanização, grandes cidades, você vai ter problema social, vai ter gente que vai ter que cuidar do planejamento urbano, você vai ter o Estado moderno político, onde a gente está aqui, ou seja, vai ter um espaço onde pessoas específicas vão deliberar sobre uma coisa que vai atingir as coletividades. O que é isso? São eleitos pela sociedade, porque acordo isso, Estado moderno. Então, quando a gente está estudando o mundo moderno, as mudanças são várias, em vários planos. Econômico, saio do feudalismo, vou para o capitalismo. Sociedade, onde tem trabalhadores organizados, empresas produzindo riqueza. Vou para o Estado moderno. Antes era assim, o feudal, o mundo era fragmentado. Agora é um mundo, Estado moderno, lei, juiz. Se eu brigo com você, eu não posso ir na tua casa... E cobrar a dívida. Exatamente, não posso. Posso ir lá e eu tenho uma dívida com você, vou lá e te mato, sim, eu perco a razão. Sim. Vai ter que ter um terceiro, um juiz ou uma juíza, vai deliberar, vai ouvir provas, quer dizer, isso que eu estou falando, claro, assim, nesse processo pode ter complicação, contexto, pode comprar o juiz, ou o juiz pode ser vendido, mas uma coisa é certa, ele vai ouvir os dois lados, vai ter que ser uma pessoa imparcial para deliberar. E aí, se o resultado for complicado, pode ser que você tenha um Ministério Público, ou seja, você está percebendo que eu tenho uma especialização? Sim. Porque o mundo é assim, é muita gente agora no mundo. Sim. Então tem que ser assim. Vou dar um outro exemplo. Tem uma greve. Tá. Parou o ABC, parou São Paulo, a Grande São Paulo. O metrô parou e o trem parou. Já pensou? Atinge 7 milhões de pessoas. Muita gente. Muita gente. Vai impactar, mas eu não tenho problema que eu não pego trem. Você vai ter problema, porque muita gente vai pegar aplicativo, você vai ficar parado na Paulista até chegar no ABC. Professor, então é complexo, né? É muito complexo. Deixa eu perguntar um negócio. Mas é aí que começa, tá? Só para nesse mundo moderno. A partir da Revolução Industrial, né? E começa por aí. Bom, contextualizando. O senhor falou de algumas aplicações, de alguns temas extremamente importantes, que são temas relacionados ao aqui e agora e também, principalmente, em relação ao nosso futuro. Quando a gente pega aqui uma pesquisa que é uma pesquisa muito importante e séria, né?
que foi constatado que quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não terminaram o estudo básico. E desse total, mais de 44 milhões não concluíram o ensino fundamental. Isso quer dizer o quê em relação ao futuro? Qual é o futuro desses jovens? Qual é o futuro do nosso país? Fica comprometido porque aí a gente está mexendo com uma coisa que se chama o quê? A pessoa passar pela escola e ter o básico da escola. Ler e escrever praticamente, que é a alfabetização. Sim. Então isso tem um... A gente estava falando da Revolução Industrial, que foi um marco, né? Depois da Revolução Industrial, ela se consolida para valer. Ela começa lá no século XVI, mas consolida em 1850 por aí. Ou seja, finalzinho do século XIX. Os países capitalistas centrais... Europa Ocidental, conseguiram fazer o quê? Expandir a escola, a educação fundamental, que é o básico. O aluno sabe aritmética, ler, escrever e algum conteúdo de ciência. Já há um século atrás, mais de um século atrás. O Brasil foi complicado. Então, só para entender por que de tanta gente fora da escola. O Brasil só veio fazer isso a partir dos anos 70, começa uma primeira... Você vai lembrar que isso é importante para... As pessoas que hoje têm na faixa de 40 anos para cima vai lembrar. No Brasil existia uma coisa chamada exame de admissão. Sim. Se a gente, os mais novinhos podem perguntar para o avô ou para o pai. Eles vão saber explicar. Sim. Era o quê? Era uma prova super complicada. Sim. Porque naquela época não tinha muita escola pública. Então, a escola pública daquela época era muito restrita. De novo, por razões históricas, o Estado brasileiro, quem estava no poder, independente de partido, não expandiu a escolarização. E aí o que acontece? Ou eu passo na escola, no ensino do exame de admissão para os colégios públicos gratuitos, ou eu pago escola. Bom, um país que é desigual, nem todo mundo tem como pagar a escola. Então, para sintetizar, a gente só vai fazer uma expansão, esse exame de admissão só vai cair em 73, Lei 5692, ou seja... É ali que começa a ter o ensino de 8 anos, Marcos, que é o nosso atual ensino fundamental, o Fundi 1. O fundamental, Fundi 1 e 2, que são 9 anos. Até os anos 90 e pouco aí, começo de 2000, era 8 anos. Mas hoje em dia é a educação... o nome já fala, fundamental. Você tem que saber os fundamentos. A criança está ali entendendo o que é matemática, português e essas coisas. Depois o ensino médio, que era o nosso antigo colegial. Bom... Conversa com o que você acabou de falar. Por que isso? O Brasil só vai começar a fazer isso em 73. Aí, veja, não é ampliação ainda que a gente está vendo de gente mais escolarizada. Isso só vai ocorrer no governo Fernando Henrique. Tá. Com o que houve os fundos, hoje tem o Fundeb, que é um fundo, fizeram um fundo para educação. Dinheiro para investir mais nos municípios em educação. Na época do Fernando Henrique era Fundef, Fundo de Desenvolvimento e Ensino Fundamental. Depois do governo Lula, na primeira gestão, ampliou para Fundeb. Mas a ideia é a mesma. Eu jogar recursos, tentar valorizar um pouco o papel do professor, né? Com salário. A gente ainda não conseguiu avançar muito nisso. Tinha muitos defensores e educadores que falam que a gente devia ter um professor igual do Banco do Brasil. Ele ganhar o mesmo salário no interior, assim como ele ganha aqui em Santo André, na capital. Ou na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Mas isso é uma realidade que ainda a gente não... Mas avançou bem. Então, a partir do final dos anos 90, a gente vai ter a grande revolução de quê? Mais criança na escola. Então, olha só para você ver como o nosso atraso, para você entender esse número de 64. Sim, é bom. Até lá, até final dos 90, então a gente está falando o quê? Se eu não tem 25 anos... É tudo muito novo, né, professor? É muito novo. É um quarto de século. Né? Ou seja, há um quarto de século, a gente iniciou esse processo. Hoje você já tem mais crianças na escola, mas como teve um atraso histórico, a gente tem esse percentual alto que você falou. Ô, professor, o senhor falou que melhorou, né? Em que melhorou? Melhorou porque, assim, quando a gente pega, vamos dar um exemplo. Você, como todo mundo, tem mãe e irmã, né? Eu acredito. Sim, vivas, graças a Deus. Olha que beleza. Saúde. Que bom. Se você perguntar para sua mãe ou mãe, na sua época, como é que era assim para a mulher estudar? Era difícil. Ela vai falar assim... Olha, algumas poucas estudaram. E o que fazia, mãe? Tinha mulher engenheira? Não, filho. No máximo, ela podia ser normalista, que é professora da escola normal, né? De ensino fundamental. E uma ou outra enfermeira. Hoje você já tem mulher juíza, você tem mulher advogada, você tem mulher engenheira. Avançou, então. Só que quando eu pego os dados e vou verificar as matrículas do ensino superior, por exemplo, não tem muita... Tem mais homens engenheiros do que mulher engenheira. Tá.
tem mais mulheres médicas, só que ainda tem ainda é uma profissão muito masculina. Então, é aquela coisa, avançou muito comparado a 30, isso é inquestionável, né? tá, Sim, Marcos? sim. Houve um avanço. Sim, Hoje, sim. vou dar um outro exemplo, escola rural. Se você vai para o interior do Brasil, seja ele qual for, de São Paulo, qualquer Brasil profundo, aí, de qualquer localidade, antigamente, para você estudar, aí, tinha uma escolinha rural, você tinha que andar a pé, para algumas pessoas andarem a pé, não tinha ônibus escolar. Hoje, você já tem algumas escolas rurais, Sim. e você tem ônibus quando não tem uma escola próxima. Então, avanço Tem tremendo. uma ajuda, né? Tem uma ajuda. Professor, qual ou quais são as perspectivas profissionais para esses jovens, na sua ótica? Então, aí conversa com o que você me perguntou antes. Qual é o futuro? Na verdade, a gente está falando de futuro, a gente está falando de passado, presente, Sim. porque esse pessoal que não estuda, o que acontece? Ele não tem acesso, que foi o que os outros países desenvolvidos fizeram. Ele não tem acesso a uma boa inserção no mercado de trabalho. Tem uma coisa que os economistas estudam, chama o prêmio, o efeito diploma. Efeito diploma é o seguinte, se eu tenho ensino superior, eu ganho 2 vezes mais do que uma pessoa que só tem ensino médio. E se eu tenho ensino médio completo, eu ganho uma vez e meia, aí varia de pesquisa, mas enfim, é essa taxa. Mais do que quem não tem o ensino médio. Então, esse segmento que não completou a escolarização, ele vai estar em trabalho informal, ele vai estar ganhando menos e, por consequência, vai ter uma vida mais privada, em tudo. E isso tem um impacto econômico para o nosso país? Tremendo. Como? De que maneira? Tremendo, porque imagina isso, a gente está num mundo que está falando de inteligência artificial, não está? Sim. Esquece a inteligência. Vamos supor que a gente nem sabe de inteligência artificial. Vamos pegar 20 anos atrás, quando essa discussão só ficava no mundo acadêmico ainda. Já existia cibernética bem nos anos 70, tá? Que é a mãezinha da inteligência artificial. Já naquela época, se você não tem escolarização, você não tem acesso às coisas, à cidadania, aos seus direitos, a ter uma profissão melhor. Conhecer as suas leis, né? Conhecer suas leis, que é o papel aqui do parlamento. Que é o papel que vocês fazem essencial. Tem aí. razão. Então, o que acontece? Você vê que eu reduzo a civilização, você começou falando sobre isso, da pessoa? Sim. Em todos os aspectos. Porque impacta economia, impacta saúde, impacta acesso às coisas, cidadania. Então, a pessoa fica restrita. E o social? Isso tudo é social. Né? Quando a gente está falando isso, é social. É geral? Tudo geral. dentro de uma cesta? Tudo dentro dessa cesta. Quando você fala social, o social está englobando justamente isso. Direito à cidadania, saber das leis. Tá. Né? Então, um exemplo. Se eu sou uma pessoa que prende um filho ou uma mulher ou uma pessoa numa casa, é cárcere privado, eu não posso fazer isso. Sim. Se ela já viu o teu programa aqui, você discutiu uma questão sobre violência e tudo, a pessoa vai chamar 190 e chamar a polícia, entendeu? É correto dizer que, diante desse cenário, cada vez mais as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, vão ficar mais dependentes do Estado como um todo? Ou estou errado? Ou o caminho não é esse? Não diria, pela questão social. Não diria dependente, porque assim, aí é uma questão polêmica. O pessoal confunde muito porque não estudam as coisas. Claro, claro. Tá? Sim. Tem divergências políticas nisso, mas o que acontece? Uma coisa é assim, aí eu até dou uma matéria na UFABC chamada Políticas Sociais. Tem que primeiro explicar para a pessoa histórica, senão ela não entende. Sim. Os países desenvolvidos, os países mais desenvolvidos, a gente jogou com a Noruega, né? Tá. A gente perdeu da Noruega. Sabe o que era a Noruega? Noruega não era nada. Só que Noruega teve petróleo e teve educação. Sim. E teve uma coisa chamada distribuição de renda. Certo. Para todo mundo. Para todo mundo e de forma igualitária. Exatamente. Né? Tá. Só que a Noruega não é nem comunista, que é o que o pessoal confunde hoje na discussão, porque não estuda. Claro, claro. Aí é um pouco que eu pego no pé, porque nem os liberais, nem o pessoal da esquerda está estudando mais, infelizmente. A gente está num mundo polarizado, que a gente não vê argumento. Então, eu vou dar a Noruega é importante. Tá. Ela não é comunista, mas ela segue a economia capitalista. Lá tem empresas, não tem comunismo. Só que ela é uma coisa chamada social-democracia. O que é social-democracia? Economia de mercado, empresa produz riqueza, trabalhador. Só que assim, eu não tenho que ficar pagando plano de saúde porque eu tenho um estado que eu tenho segurança. Eu tenho carro, eu tenho metrô. Eu tenho um metrô que pode ter levitação magnética, como tem na Coreia do Sul e na China. Então, assim, não tem como a gente fugir. Esse mundo moderno que eu te falei,
ele é um mundo que, assim, ó, cria riqueza. Só que se a riqueza fica concentrada, Sim. Estados Unidos Sim. é o país mais rico do mundo, faz bomba atômica. Só que lá tem mendigo na rua. A classe média americana, desde os anos 70, está encolhendo. Está tendo conflitos complicadíssimos. Então, esse povo que é Suécia, Noruega, norte-europeu, foram os que mais conseguiram combinar duas coisas. Eu sou capitalista, eu sou a favor do livre mercado, porque empresa, e isso é importante dizer, o empreendedor gera riqueza, ele arrisca. Só que, ao mesmo tempo, se eu só deixar a riqueza concentrada, então eu tenho que fazer políticas sociais, porque senão eu não distribuo a renda. Se a renda fica concentrada, exemplo, eu viajo para a Europa, eu tenho iate, enquanto eu tenho mendigo na rua, aí não adianta, aí a sociedade não cresce. Professor, entendeu? Então, assim, não, entendi, perfeito. Eu estou colocando um pouquinho de pimenta, porque assim, tem duas pessoas, tem duas redes no Brasil que complicam mais. Uns que demonizam a iniciativa privada, eu não sou desse tipo. Mas também uns que louvam, que acham que tudo... Não, o Estado, a gente tem que voltar à ideia republicana. O que é o Estado? Que é o trabalho que vocês fazem aqui, republicanismo. O Estado é uma coisa assim, ó, impostos, todo mundo contribui, e a gente tem que tentar que as pessoas sejam mais civilizadas em que sentido? Não depender. Não posso ver gente catando lixo enquanto eu estou comendo bem, entendeu? Sim. Mas, lógico, isso é uma coisa de luta, tá? Claro. A tua pergunta, só para fechar, que ela é importante numa coisa. O que eu não posso fazer é o seguinte, se eu não dou a educação, eu deixo a pessoa sem pensamento crítico. E aí ela pode estar na mão de presa de partidos políticos, que é o pior. De qualquer raiz, de qualquer denominação ideológica, seja da esquerda ou da direita, que é o populismo. Gente que vai vender ilusões. Eu sou o salvador da... A gente já viu essa história, lembra? Claro. Do salvador da pátria? Sim. Do caçador de marajás e outros? Sim. Não caçou marajá, enfim. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ou do coronel que tem algumas partes, tanto do Nordeste quanto em outras partes do interior do Brasil, que é o seguinte, é aquele cara que a terra tem tudo para ele, quando vem benefício do governo federal, ele apropria para coisa particular e não chega na ponta para o cara lá que é o pequeno camponês, que aí vai ter que vir para a cidade grande, êxodo rural, e ficar aqui tendo um problema. Então, assim, como é que eu resolvo isso? O social, por isso que o social pega em tudo, viu, Marcos? Em tudo. Não, o social é assim, ao mesmo tempo que eu consigo distribuir renda para o trabalhador... Ela está atrelada diretamente à economia de um país, Perfeito. Né? Professor, você falou uma coisa extremamente importante, você explicou muito bem. O senhor deu exemplos práticos aí da Noruega, Suíça, enfim, Suécia, né? Suécia. Mas aqui nós temos dimensões continentais, né? Isso é um dificultador muito grande também para a gente avançar na educação, Você tá bom em história, hein? É isso? Você tá bom em história, exatamente. O cara que tem conhecimento histórico sabe disso, ou seja... você falou muito isso, professor? Beleza, mas os caras são o quê? É uma população relativamente homogênea. Sim. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas quando compara com o Brasil. A gente pega o ABC, se a gente comparar ABC com França, com Noruega, é uma outra dimensão. Então, o Brasil tem esse desafio também. Tem desafio, né? O Brasil ele é um país que, pós-Segunda Guerra, cresceu muito. Só que depois teve complicação. Então, a gente tem tudo, viu, Marcos? A gente tem coisas de primeiro mundo convivendo com coisas de quarto mundo. Sim. Então, isso que você falou é essencial. Por quê? A gente é produto da expansão marítima europeia, portugueses que vieram para cá, negros escravizados e indígenas, certo? O que acontece? Isso aí não permitiu justamente para a gente avançar nessa ideia mais republicana que o norte europeu conseguiu fazer. Tá. Mas a gente tem condições de fazer, mas aí exige um pacto social, que é o quê? Trabalhadores, empresários e Estado, e aí também a parte política. Parte política. Estado, sociedade e mercado. Se esse arranjo não for bem feito, entendendo? Gente, cedo daqui, você cede daqui, pro bem do país. Porque a gente já tem tudo, não tem? Sim. Água boa, a gente tem água, a gente tem floresta, tem tudo. Tem mão de obra importante. Agora, tem esses gargalos que é justamente que pega nesse pessoal aí que precisa escolarizar essa galera. E por falar nos gargalos, aí eu queria saber do senhor, qual é o perfil desses jovens? A EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, o que acontece? Em 67 que começou a ter um olhar do Estado com serviços de adultos para essa população. E aí depois você vai lembrar o Mobral, na ditadura, na época do governo militar no Brasil, teve o Mobral. O Mobral foi uma tentativa de escolarizar esse segmento. Só que qual o problema que a gente está, e por isso a EJA é a raspa do tacho da educação.
Então, é duro falar isso, mas o que acontece? Houve uma mobilização para ter creche, houve uma mobilização para ter mais criança na escola, houve uma mobilização para ter mais gente no ensino superior, só que a EJA, que é a pessoa ali que não pôde, por razões sociais e históricas, ter o ensino, mas impacta muito, como você também observou aqui, ninguém está pegando como, opa, vamos lá, Ministério Público Sim. e outros, Estado, ou então político, eu vou erradicar o analfabetismo, eu vou lutar para um país que não tenha mais gente que não saiba ler e escrever, que precisa perguntar a alguém qual é o número do ônibus ali para eu pegar. Sim. A gente tem isso no Brasil, a pessoa chega para você pode ver, eu não estou chegando, não é que ela está chegando, ela não sabe ler. Agora, olha o contexto, que se a gente, olha porque é estratégico. Claro. A gente está na IA, Revolução Industrial. Exato. Com agentes já de inteligência. Sim. E a pessoa não está sabendo nem ler e escrever ainda. Você está vendo o buraco? Sim, é um Por buraco. isso que quando você falou do futuro, isso liga diretamente com o presente já, porque é uma coisa que já está acontecendo. Já está acontecendo. E com o futuro também, porque essa pessoa a exclusão social se amplia, né? Professor, o senhor estuda muito essa relação entre a origem social, né, dos estudantes, sucesso escolar, essa questão toda. O senhor trouxe aí à luz essa questão de uma realidade de outros países que hoje estão muito mais à frente, muito mais avançados, né, economicamente falando, também por terem uma filosofia diferente, terem implementado essa filosofia há muito tempo e deu certo. Passamos aí exatamente pela questão das regiões, né, porque o nosso país é um grande continente e se materializa como alguma questão que impacta exatamente no socioeconômico do país. Essa questão, e principalmente eu queria que o senhor falasse sobre essa diferença das nossas regiões. Nós temos esse impacto, evidentemente, socioeconômico em várias regiões, do norte ao sul do nosso país, passando aqui pelo sudeste onde nós vivemos. Sim. Como isso também se traduz na sala de aula? Isso é importantíssimo que você falou e tem a ver com razões históricas. Quando eu falei o exemplo da Noruega, não é que eles são, né, sangue azul e a gente não pode, né? Sim, mas tem uma filosofia interessante. E não é porque venceu o Brasil, certo, é porque o Brasil tá mal na Copa, não vamos nem lembrar disso. Não vamos lembrar. Mas assim, qual é o lance? A gente precisa atentar para razões históricas, por quê? Porque tem impacto. Então, você falou como é que é o perfil. O perfil é o seguinte, quando eu pego Norte e Nordeste, por razões históricas também, eu tenho mais gente analfabetas. Aí tem a ver com o desenvolvimento do Brasil, socioeconômico também. Vou te explicar. O Brasil são ciclos, lembra? Nordeste açucareiro, nosso descobrimento. Depois, borracha um pouquinho no norte. Depois, café. São Paulo, Minas. Depois São Paulo. Por isso São Paulo está na dianteira hoje. Claro. O Sudeste está. O Centro-Sul, mas o Sudeste principalmente. Sim. Por quê? Porque veio uma nova tecnologia, vamos colocar nesses termos, que é indústria. E depois bancos, que hoje é serviço financeiro. Então, as pessoas esquecem. O Brasil é 1.500, né? A gente tem 2026, mas tem que pensar. É um país jovem. Aí, nessa história, algumas regiões ficaram atrasadas por um série de contextos. Por quê? Capitanias hereditárias, não houve distribuição de renda. Ou seja, todos os nossos clássicos brasileiros de historiografia já mapearam isso. Não é que os europeus são melhores e a gente é um povo vira-lata. Não é essa a questão. A questão é o seguinte. É muito além, né? É muito além. Para eu ter desenvolvimento, o que eu faço? Eu tenho que ter isso. Eu tenho que gerar riqueza e tenho que fazer a riqueza circular. Isso está até na Bíblia, cara. Sim. Isso está, independente se você é budista ou judeu. Sim, independente de religião. Se você pega no judaísmo, na cabala, vou colocar aqui para vocês verem. O que é pior, tem texto, o dinheiro tem que circular. Se você pega na Bíblia também, ou no Evangelho lá do Kardec, que é para quem é espírita, fala o seguinte, parábola lá de Jesus Cristo, ele deu lá, o cara que pegou o dinheiro e enterrou e ficou lá, não prosperou, Jesus não gostou daquilo. Sim. Então, o dinheiro é para circular. Se dinheiro não circula, não tem. Então, nessas regiões, Marcos, você faz o quê? Você vai, não tem circulação, né? Eu estou aqui com você em Santo André, a gente sai, toma um café, já gastamos ali R$10. Isso já movimentou. Tem regiões que não tem isso.
Entendeu? Então não é porque o cara é preguiçoso. A gente tem que falar algumas verdades que as pessoas não estão falando mais no Brasil, inclusive os intelectuais. Não é porque o cara é preguiçoso. Agora, é que ensina da vara, ensina a pescar. Beleza, mas como é que eu vou pescar no Vale de Jequitinhonha, que tinha um homem gabiru Sim. nos anos 80, que a mãe passou fome e não cresceu? Me dá solução aí. Isso se reflete diretamente no ensino, na Exatamente. qualidade do ensino nas salas de aula, é isso, né? Uma mãe que não comeu amendoim quando estava Sim, grávida, sim. ela não tem ácido fólico. Tá. Vamos falar o português claro Sim, aqui, pessoal, sim. que isso vem da biologia. Se ela não tem ácido fólico, ele não desenvolve o cérebro. E aí, não precisa nem da neurociência, que hoje já explica isso, né? Com exames de tomografia já entende. Mas se você passou fome, vai ser mais difícil. Sim. Não é que é impossível, mas é muito mais difícil. Então, a tua questão é essencial, por quê? Isso remete ao que? As desigualdades regionais que a gente ainda tem no Brasil, e vai impactar as desigualdades educacionais. Então, certamente, você vai pegar pessoas que são pretas, pobres, nordestinas, elas têm pouco acesso ainda, de novo fazendo aquela ponderação. Avançou-se muito, mas a gente precisa avançar mais para esses 64 milhões aí, reduzir, especialmente, para quem sabe daqui uma década, se tivesse um apoio, uma política nacional com os vários segmentos, imprensa caindo de cima, ó, tem que alfabetizar, mais de alfabetização. E aí dá para você reverter, dá para você alfabetizar a pessoa. Professor, eu estou estourado no meu tempo, mas eu queria perguntar e saber do senhor, por final, por gentileza, sobre qual é a sua ideia, qual é o modelo mais generoso, que poderia contemplar tantas famílias, mais alunos, a sociedade como um todo, que todos esses alunos, né, os negros, os índios, os pardos, o pobre, o rico, enfim, que tivessem aí realmente a mesma oportunidade dentro da educação. Qual é a sua ótica? E já agradecendo a sua vinda aqui, essa é uma oportunidade única. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Não, você falou a palavra que mata tudo aí, a resposta, oportunidade. E para criar oportunidade social, eu tenho que ter investimento. Sim. Então, o Estado brasileiro e a sociedade, mais do que o Estado, porque aí você tem que colocar sociedade, porque se não tiver o controle social, imprensa pegando no pé, Ministério Público e outras, e o próprio papel de vocês aqui, disseminando informação, não vai para frente. Aí o cidadão não aperta também. Oportunidade de investimento, e aí dá para fazer por quê? Valorização do professor, tem que valorizar. Então, um exemplo, eu sou professor universitário. O professor que está lá com a criança ou está com o cara que não estudou, ele está ganhando bem menos que eu, umas 3, 10 vezes menos. Tem que valorizar o papel do professor, ter mais recursos para esse professor. Metodologia a gente já tem, já foi provada que dá para em 6 meses a 1 ano você conseguir resgatar essa coisa. Porque o conhecimento, Marcos, quando você vai fazendo uma boa metodologia e tem uma pessoa sedenta para estar aprendendo, você consegue fazer. Então, isso aí não é problema. A gente já avançou muito em material específico para a educação de adultos. E dá para atender exatamente as pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade? Dá. Né? Teria que fazer algumas mudanças. Em que sentido? De adaptar. Porque durante muito tempo, isso é importante também. A EJA foi o seguinte... Colocou-se em educação meio infantilizada, achava que o adulto que não passou pela escola tinha que ter um ensino meio como se fosse infantil. Mas de lá para cá, muitos estudiosos tivemos mudanças, né? Mudou porque conseguiu adaptar. Então, hoje, quando o aluno, ou esse jovem, ou esse adulto que não é escolarizado vem, já tem material específico para trabalhar com ele. Então, é questão de investimento e oportunidade. É isso aí. Obrigado. Professor, prazer. Sucesso, parabéns. Obrigado a vocês. O nosso abraço lá para todo mundo da Universidade Federal do ABC. Com certeza. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por compartilhar essa sabedoria aí. É um programa que divide opiniões, evidentemente, mas que nos traz aí uma luz muito importante sobre o futuro do nosso país, né? E o senhor contribuiu bastante aqui. Obrigado, mas o programa é isso mesmo. O programa tem que colocar essas coisas, questões para problematizar. É isso aí. Porque quando problematiza, você gostando ou não,
mas a pessoa vai entender, poxa, eu não gostei disso que ele falou, mas isso que ele falou tem razão. Tem razão. E aí a argumentação... Abrir a mente, né? Abrir a mente, a argumentação. Ninguém precisa estar... Eu não preciso convencer todo mundo. É isso aí. Falamos sobre educação básica hoje no nosso podcast, mais uma produção aqui da TV Câmara Municipal de Santo André. E o meu convidado foi o professor Wilson Mesquita de Almeida, sociólogo, pesquisador e também o professor da Universidade Federal do ABC. Até o próximo podcast. Obrigado pela sua audiência. Até lá.